Oi gente, hoje o vídeo não vai ser nem tão longo, não vai ser tão extenso, porque a gente vai fazer uma revisãozinha para a nossa prova, certo? Então vamos lá. A evolução dos seres vivos. Quando a gente pensa em evolução, a gente está pensando numa espécie que saiu de um determinado estado para outro estado. Por exemplo, um animal que em um dado momento ele não tinha asas, ele começou a ter asas a partir de vários milênios, ou então vice-versa, beleza? Vamos ver aqui. Até o século XVIII, a ideia da criação especial, o criacionismo, estava bem consolidada. Pronto, aqui ele já fala do criacionismo. Como eu já falei para vocês, o que é o criacionismo? É acreditar que as coisas foram criadas dessa forma e elas perseveram na mesma forma por todos os milhões de anos até que o mundo acabe. Então, a ideia do criacionista é essa. Foi criado dessa forma e vai continuar desse jeito, que é totalmente diferente do evolucionismo, que fala que não, que as espécies foram evoluindo até chegarem na forma que elas têm hoje. Pronto. Aqui. No entanto, outra explicação para a origem de variedade de seres vivos surgiu, fruto de uma observação científica da realidade, a da transmutação das espécies ou transformismo. A evolução acredita nisso, no transformismo. Acredita que hoje nós temos essa aparência que nós temos hoje, essas características que nós temos hoje, mas que isso pode ser modificado com o passar do tempo. Um exemplo. Há muito tempo atrás, as pessoas tinham uma visão melhor do que elas têm hoje. Por quê? Porque elas precisavam sair para caçar. Então, elas exercitavam muito a visão, elas precisavam muito da visão. Uma visão distante, que conseguisse ter uma visão sobre tudo, para poder conseguir encontrar os animais que elas precisavam para se alimentar. Hoje em dia, como a gente não precisa tanto forçar a nossa visão, a gente não precisa sair para caçar, a comida a gente compra no supermercado, cozinha, pronto, não precisa estar indo procurar caçar a própria comida. Nossa visão ela acabou se acostumando a ver coisas muito perto. Então a gente tem o costume de ver coisas próximas, então a gente não tem mais essa visão tão longa como era dos nossos antepassados. Então isso é o transformismo, é você deixar uma característica sua inutilizável e ela vai se modificando e se adaptando ao seu novo modo de vida. Pronto. Na teoria da evolução, eles também acreditam na ideia de um ancestral comum. Por exemplo, por o ser humano e pelo macaco ter características muito parecidas, a evolução ela fala que ambos tiveram um ancestral comum. Não é que tipo, veio o macaco depois se transformando no homem. Não é isso. É tipo, tanto o macaco como o homem podem ter tido um ancestral comum, entendeu? Tipo, imagina um exemplo, não é isso, mas vamos pensar que um tataravô. O tataravô teve 3 filhos. Desses 3 filhos que não eram parecidos com o ser humano também, entendeu? Eles foram se modificando. Desses 3 filhos, um conseguiu desenvolver sua linhagem para a raça humana e o outro conseguiu desenvolver para a sua raça dos macacos. Entenderam? É basicamente isso que a evolução diz. Ela fala que, por ter aparências muito próximas, existiu um ancestral em comum. Se a hipótese da transmutação sugere mudança com o passar do tempo, ela só é possível de ser defendida com observação e demonstração. Veremos agora as principais características de seres vivos observadas pelos estudiosos e que vão ser entendidas como evidência da evolução. Pronto. Evidências. A princípio, as comparações serviam apenas para a classificação dos seres vivos, a taxonomia. Com o passar do tempo, foram observadas através de comparações anatômicas semelhanças significativas
entre seres vivos muito distintos, provocando dessa forma graus de evolução e parentesco entre algumas espécies. Aqui ele compara o braço humano com a pata do cavalo, com a asa do morcego, com a asa do pássaro e a nadadeira de uma foca. E ele percebe que não é tão distante assim. Isso indicaria que em algum momento todos esses animais tiveram um ancestral em comum. Tiveram ligação de alguma forma. Outra forma é pela embriologia. O que é embriologia? É o estudo do desenvolvimento do embrião dentro do útero, dentro da barriga da mamãe. Aqui ele bota vários exemplos. O exemplo do tubarão, o exemplo de uma lagarta, de um jacaré, de um ratinho, de um macaco e do ser humano. Você percebe que nas fases iniciais são muito parecidos. Todos eles parecem muito. Então, por que o estudo da embriologia é importante para a evolução? Porque a partir do estudo da embriologia é possível a gente concluir e observar que todos têm uma aparência. Eles têm uma coisa em comum, o que pode afirmar que em algum momento eles tiveram um ancestral em comum. Certo? Pronto. Órgãos vestigiais. Lembram lá dos órgãos vestigiais? O que é? Eles constituem estruturas atrofiadas em determinados grupos. Esses órgãos vestigiais são vestígios de que em algum momento a gente já teve esse órgão, que é o caso desse ossinho que o ser humano tem na coluna vertebral aqui embaixo, que a gente chama de cox. E esse ossinho, ele parece um Vzinho, ele é basicamente assim, ó. Fazer aqui. Certo? Estão vendo? Pronto, ele é basicamente assim, um Vzinho. E o que as pessoas dizem? Dizem que é vestígio de provavelmente um possível rabinho que o ser humano teve em algum momento de sua vida, da sua história. Tipo, em algum momento, há milênios de anos, poderia ser que o animal tivesse a presença desse rabinho. E esse rabinho também a gente pode ver ele enquanto a gente ainda é um embriãozinho. Se você observar, você vê um ultrassom, você percebe que o bebezinho ele tem esse rabinho, que ele vai diminuindo até sumir e se transformar apenas esse ossinho. Estruturas análogas. O que são estruturas análogas? Aquelas que desempenham a mesma função, mas possuem origens diferentes, como asas de inseto e asas de aves. Tanto asas do inseto como a asa de uma ave servem para voar, mas elas não são totalmente iguais. Elas fazem função igual, mas elas não têm a mesma origem, beleza? Estruturas homólogas, aquelas que se referem a estruturas corporais ou órgãos que apresentam origem embrionária semelhante, podendo realizar a mesma função, nadadeira de uma baleia e nadadeira de um golfinho, ou funções diferentes. O que ele diz? Quando a gente vê o embriãozinho aqui, ó, você vê no ser humano, ele tem a presença dessas estruturas que vão se transformar o bracinho, enquanto você vê que o rato também tem, mas que vai virar patinhas. Então, eles são homólogas. Podem fazer a mesma função, como é o caso do macaco, os braços, as mãos servem para pegar, ou podem fazer funções diferentes, como é o caso do rato, que as patinhas dele vai servir para ele caminhar. Beleza? Então, é isso nessa. Pronto. O estudo dos fósseis. O estudo dos fósseis, ele serve justamente para que haja essa compreensão, para coisas que já foram fossilizadas, animais, também tem restos humanos que foram fossilizados, para que consiga fazer uma análise, um estudo e saber como eram esses animais, como eram os seres humanos nessa época mais mesozoica, né? Essa época em que o mundo não era dessa forma que a gente conhece hoje. Então, por isso que é muito importante o estudo dos fósseis e existem pessoas que trabalham diariamente na procura desses fósseis para que a gente tenha uma ideia de como eram os animais nessa época, de como eram os seres humanos, que era a estrutura corporal deles. Agora a gente vai ver as teorias.
Primeira teoria que a gente vê é a teoria do Lamarck. O que o Lamarck diz? Lembra? Pronto. O Lamarck, ele falava daquela questão de que o quê? Que o animal ele ia se adaptar ao meio. Por exemplo, ele ia sofrendo modificações e que a utilização frequente de certos órgãos estimulariam seu crescimento, além do uso e desuso. Por exemplo, ele dizia, se eu uso muito o meu braço, ele vai tender a ser mais grande e mais forte. Então, tipo, se eu utilizo muito, faço muita força, recolho muito, segundo ele, esse braço ia crescer e ia ficar mais forte. Que é o caso do pescoço da girafa. Ele fala que a girafa tem um pescoço grande porque ela precisou estimular muito ele, ela usou muito ele para poder pegar comida em áreas altas. Por isso que elas têm um pescoço tão grande. E aquelas girafas que não usavam muito, que não queriam muito usar o pescoço, que elas comiam só ali, a comida foi acabando, elas tinham um pescoço pequeno e elas morreram de fome. Então, por isso que as girafas, todas as girafas hoje em dia têm um pescoço comprido. Para ilustrar a teoria, ele usou uma série de exemplos, como a gente viu. Vamos ver aqui o próximo. Essa característica adquirida passou a ser transmitida para os descendentes e mesmo após várias gerações permaneceu. Portanto, segundo Lamarck, a adaptação ocorreu pelo uso frequente do órgão e pela transmissão dos caracteres adquiridos. Outra ideia dele é a transmissão dos caracteres adquiridos. Por exemplo, ele dizia que todas as girafas começaram a nascer com o pescoço grande porque a primeira girafa que nasceu com o pescoço grande, ela se reproduziu e teve um filhotinho do jeito dela. Então, segundo Lamarck, se em algum momento da sua vida você pintar o seu cabelo de louro, o seu filho vai nascer com cabelo louro, porque as mesmas características que você adquiriu, você vai passar para ele, entendeu? Essa é mais uma teoria dele. Próximo. Nosso amigozinho Darwin. Outro cientista que tentou explicar a evolução foi o inglês Charles Darwin, que aos 22 anos embarcou como biólogo no navio de Beagle para empreender uma viagem ao redor do mundo. Pronto. Dentre as suas teorias mais conhecidas tem a evolucionista. Sua teoria explica que os seres vivos possuem adaptações, características que facilitam sua reprodução e sobrevivência no mundo em que vivem. Diferente dele, do nosso amigo Lamarck, Darwin também fala das mutações que podem acontecer, entendeu? Tipo, ele acha que se uma pessoa vive no frio, ela vai adquirir uma mutação que faça a pele dela ser mais resistente ao frio. E ele fala justamente da seleção natural. Por exemplo, os animais que conseguirem ter essa adaptação ao frio, eles vão viver. Os animais que não conseguirem ter essa adaptação, eles vão, infelizmente, morrer. Beleza? Isso é a ideia da seleção natural. Então, duas coisas. É a transformação por meio da mutação e a seleção natural, que aqueles que forem mais fortes vivem e os mais fracos vão morrer. E o outro tópico é a formação de novas espécies. Podemos iniciar o estudo desse tema pensando em um grupo de indivíduos bem parecidos. Por exemplo, ele falou aqui da formação de novas espécies, o ancestral. Ele pensou aqui que o ancestral é um tipo de roedor, que aí se transformou na preguiça, por ser, tem várias características parecidas. Pode ter gerado o veado, o urso, a marmota, a foca, a baleia, entendeu? Vamos entender por que isso. Suponhamos que o grupo inicial se separou em dois subgrupos de indivíduos que migraram para regiões diferentes. Tais populações passaram por seleções distintas, já que diferenças entre ambientes. Com o passar dos anos, as características genéticas dessa população modificaram-se aos poucos. Dizemos que se estabeleceram diferenças entre as duas populações que passaram a formar o que chamamos de raças geográficas, populações alopáticas. O que ele diz? Todos eles tiveram o mesmo ancestral. Por eles terem ido para regiões diferentes do planeta,
precisou fazer novas adaptações. Por exemplo, um animal mais do calor, ele precisou se adaptar ao calor, se alimentar das comidas que tinham ali. Um animal que foi para o Polo Norte, ele precisou ter uma resistência maior, criar mais pelos, ter uma pele mais grossa, entendeu? Ele fala que mesmo animais tendo uma determinada característica comum, por eles irem para outras partes do planeta, eles vão adquirir características lá que vai modificar ele do que ele era antes, entendeu? As raças geográficas são mais facilmente reconhecíveis por ter maior diferenciação. São também chamadas de subespécies. Se porventura indivíduos de raças geográficas ficassem isolados por um grande período de tempo, pode ser que sua diferenciação genética fosse tão grande que mesmo reunidos na natureza não haveria possibilidade de cruzamento entre eles. Se estabeleceria assim o isolamento reprodutivo. Pronto. Ele fala que se esses animais eles fossem isolados em outra determinada parte do planeta e ficassem lá por muito tempo, quando ele voltasse para o seu habitat natural, ele não iria mais conseguir se reproduzir, pelas mudanças que ele sofreu lá dentro. Então isso também é uma forma de criação de novas espécies. E ele também fala da criação de novas espécies por meio artificial. A maioria dos cachorrinhos que a gente conhece hoje são espécies que foram cruzadas por meio artificial. A Inglaterra pegou os primeiros animais, os primeiros lobos e cruzaram esses lobos entre si. E aí deu uma espécie totalmente diferente que eles foram cruzando até as diversas espécies de cachorro que nós temos hoje. Então isso é um cruzamento artificial. Da mesma forma acontece com o gato. O gato, antigamente, era só um tipo de felino, que aí foi cruzando com vários outros tipos diferentes até se transformar nas raças que nós temos hoje. Então é isso, pessoal. Notem no livro,